Oi, professor. Meu trabalho é sobre o grupo Streptococcus viridans e a importância de uma profilaxia antibiótica antes de um procedimento odontológico, principalmente quando envolve endocardite bacteriana subaguda em pacientes com prolapso da válvula mitral. Eles são agrupados em pares ou fileiras formando colares. Os viridans é derivado de viridis, que significa verde em latim, onde essa coloração é resultado da reação da alfa-hemólise com agar-sangue. Há cinco principais grupos: os mites, que são associados a pneumonias, endocardite e até sepsias fatais; os mutas, que são os principais geradores do processo da cárie; os salivários e o bovis, que são relacionados a endocardites, meningites, bacteremia; e o anginosos, que é fortemente associado a abscessos formados no cérebro, orofaringe ou cavidade peritoneal. Praticamente todos eles fazem parte da flora natural humana. Parte dos virídeos produz dextrana, que é associada à formação de placas e altamente associada à endocardite subaguda. A produção de dextrana resulta em deposição de glicocálix, que promove aderência às superfícies. Os fatores de virulência não são muito bem estabelecidos para esse grupo. Pode-se dizer que são as cápsulas de polissacarídeos e até algumas enzimas como a citolisina, presente em alguns dos S-anginosos. Algumas características gerais do grupo, podendo haver algumas exceções. Eles são catalase e lipase negativo, fermentam lactose, são fosfatase alcalina positivo, urease negativo, não possuem locomoção, contêm alfa-hemólise e seu crescimento é inibido em agar bilis e o crescimento é estimulado pela presença de gás carbônico. Obrigatoriamente são gram-positivos. A endocardite bacteriana subaguda, ou SBE, é uma infecção do coração envolvendo válvulas e endotélio danificados. Os organismos mais comuns causadores de SBE são do grupo Viridians streptococcus. Eles se diferem na propensão em causar SBE, no qual é relacionado com a habilidade de se aderir ao local danificado, graças à produção de matriz extracelular que, diferente de outros organismos que levam a bacteremia, só ela produz. Foi reportado um caso de SBE causado por S-intermédios em um paciente com síndrome de Down e prolapso da válvula mitral, MPV. Por toda a vida da paciente, ela recebeu profilaxia antibiótica para processos odontológicos e nunca apresentou SBE. Devido às mudanças na diretriz de profilaxia da endocardite em 2007, recomendando a não profilaxia em processos odontológicos para pacientes com MPV, ela não recebeu a profilaxia para o tratamento odontológico, 3 meses antes da admissão. Essa mudança nas diretrizes foi baseada na relativa baixa incidência de endocardite em alguns tipos de lesões cardíacas. As recomendações também foram baseadas no interesse à resistência antibiótica, devido à utilização generalizada em profilaxias antibióticas, e também que bacteremias secundárias relacionadas ao cotidiano, como o simples ato de escovar os dentes, são mais fáceis de se adquirir SBE. Não houve aumento apreciável na resistência à penicilina, e a resistência antimicrobiana não é uma importante consideração entre os viridas streptococcus. A incidência de SB não é alta por procedimentos odontológicos em pacientes com MPV, mas se ela ocorre pode resultar em sérias consequências para o paciente. A frequência das diferentes espécies dos Streptococcus viridis associados a SBE é diretamente relativa à abundância na produção de cápsula ou glicocálix. Logo, quanto mais espessa essa matriz, mais provável o organismo será apto a aderir à válvula ou endotélio danificado e causar SBE. Se ele não conseguir se aderir, a bacteremia não irá resultar na doença. As estirpes dos Streptococcus viridans, causadores de SBE, permanecem altamente sensíveis à penicilina e antibióticos beta-lactâmicos. A monoterapia ou terapia recombinante com beta-lactâmico e o aminoglicosídeo, por exemplo, gentamicina, é o mais comumente usado em terapias. Esses Streptococcus viridans também podem ser tratados com igual eficácia com antibióticos orais, desde que o paciente tenha absorção gastrointestinal intacta. O organismo é sensível ao antibiótico, por exemplo, amoxicilina, e o antibiótico resulta em concentrações terapêuticas na vegetação cardíaca. A duração da terapia pré-SB, causada por Streptococcus viridans, é de 2 a 4 semanas. Em pacientes tratados com beta-lactâmicos combinados com aminoglicosídeos, o aminoglicosídeo é continuado por 2 semanas, e reduzindo a dose gradativamente. Essa terapia reduz a taxa de recaída, mas não influencia no resultado. Uma profilaxia feita no tempo certo durante o procedimento diminui a intensidade durante o pré-procedimento, diminui a intensidade e duração da bacteremia associada. A terapia antimicrobiana pré-SB causada por Streptococcus viridans é sempre efetiva,
exceto para complicações relacionadas a êmbolos. Das 3 espécies pertencentes ao grupo Streptococcus anginosus, o Streptococcus intermédios é o único que produz o fator de virulência alfa-N-acetilneuraminidase, ou também conhecido como cialidase, também produz a hialuronidase e a intermedilisina, no qual se relaciona com a patogeneidade da estirpe ou a severidade da infecção causada pelo S. intermédios, que é responsável por 6% dos casos totais de SBE. A síndrome de Down é associada com severos defeitos congênitos no coração. Aproximadamente 40% dos pacientes com síndrome de Down têm defeitos no septo atrioventricular ou defeito no septo ventricular. A paciente foi tratada com ceftriaxone com gentamicina, onde rapidamente eliminou a bacteremia pelo S. intermédios. No entanto, ela teve 2 episódios embólicos e sua vegetação na válvula mitral aumentou em tamanho na terapia antimicrobiana ideal. Antes da admissão, a paciente foi ao médico e foi identificado o sopro no coração. Na admissão, a sua temperatura foi 102 graus Fahrenheit, ou que equivale a 38,9 graus Celsius, pulso com 20 batimentos por minuto, taxa respiratória de 20 por minuto e pressão de sangue de 90 por 50 milímetros de mercúrio. Ela estava quente, um pouco sonolenta e não respondia às perguntas apropriadamente. Todos os resultados laboratoriais na admissão foram dentro dos limites normais, exceto por uma taxa de sedimentação de eritrócitos, que equivalia a 101 milímetros por hora. O raio-x do tórax e o eletrocardiograma mostraram resultados normais. A cultura sanguínea também estava em ordem. A ceftriaxone foi administrada por via intravenosa a cada 2 gramas a cada 24 horas, utilizando 2 gramas. Cirurgiões vasculares analisaram sua dor na perna, atribuindo a um trombo na poplite. Foi realizado um ecocardiograma transtorácico, revelando uma vegetação na válvula mitral de 11,7 por 7,6 mm, com severa regurgitação mitral. Na cultura sanguínea, cresceu Viridian streptococcus. No terceiro dia hospitalizada, ela teve convulsão tônico-clônica generalizada com perda de consciência. Foi feita uma ressonância magnética da cabeça revelando uma embolia séptica. No 9º dia, foi realizado outro ecocardiograma, que revelou um aumento na vegetação da válvula mitral, com dimensões de 12,2 por 14,7 mm. Foram adicionados 120 mg de gentamicina a cada 24 horas junto com ceftriaxone. Devido às lesões geradas, cirurgiões vasculares substituíram a válvula mitral da paciente. Após a operação, não houveram eventos problemáticos. Possíveis indicações para falha terapêutica nesse caso são: primeiro, a persistente e elevada taxa de sedimentação de eritrócitos, e em segundo, pode ser o fenômeno da tolerância. Só que essa estirpe do Streptococcus intermédios era sensível a todos os antibióticos. Então a tolerância pode ter sido superada adicionando aminoglicosídeos ao beta-lactâmico. Apesar de resistência antimicrobiana ter sido relatada com algumas estirpes de Streptococcus viridans, a falha terapêutica não foi resultado de uma estirpe resistente dos mesmos. Concluindo, a abordagem tradicional para a profilaxia antibiótica ainda deve ser padrão de atendimento. Nos casos da medicina, as diretrizes mudam anualmente, indicando que os locais usados para mudar as diretrizes não são sempre corretos e requerem constante modificação. Logo, é melhor administrar a profilaxia para pacientes com lesões cardíacas que predispõem a endocardite do que ser excessivamente restrito em dar antibiótico profilático para pessoas selecionadas. Não há nenhuma desvantagem em fazer a profilaxia em pacientes vulneráveis a SBE, pois os efeitos colaterais são mínimos. Se a profilaxia não é administrada, como ocorreu nesse caso, os resultados serão sérios para o paciente. Como aconteceu, a paciente não respondeu à terapia antibiótica apropriada para o S. intermédios. A vegetação cresceu na válvula mitral, necessitando uma substituição dela. No artigo, havia a imagem de um ecocardiograma onde se podia analisar as vegetações na válvula mitral. Do lado esquerdo é possível ver a vegetação de 11,7 por 7,6 mm que aconteceu no primeiro dia, e do lado direito o exame realizado no 9º dia, uma vegetação expandida de 12,7 por 14,7 mm. Também havia uma tabela que falava das causas aparentes que podem levar a uma falha antibiótica, onde no artigo foi citado principalmente a persistente e elevada taxa de sedimentação de eritrócitos, que equivalia a 110 mm por hora,
e a tolerância do antibiótico pelos cocos gram-positivos. Bom, é isso, obrigado.